Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar nessa aula um pouquinho sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei ganhou bastante importância nos últimos anos pelo fato de que ela sofreu alterações e passou a trazer uma série de mandamentos a respeito da interpretação e da aplicação do direito administrativo. Antes de comentar nesta aula alguns dos artigos da lei, nós vamos falar um pouquinho do seu histórico. Na verdade, o que a gente chama hoje de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é o Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Então, nós estamos falando de um Decreto-Lei de 1942 que originariamente, era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Então, a LINDB equivale à antiga LIC, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Essa lei, embora se chamasse Lei de Introdução ao Código Civil, sempre conteve normas de sobredireito, ou seja, normas sobre vigência, sobre interpretação, sobre superação de lacunas e assim por diante. Então, são normas de sobredireito e, por isso, ao longo do tempo, entendeu-se que a LIC era um nome indevido. Chamar essa lei de Lei de Introdução ao Código Civil era um pouco indevido, porque, na verdade, ela sempre teve uma aplicabilidade muito maior. Ela teve uma aplicabilidade muito maior que o próprio direito privado. Ela se estende para outros ramos. Ela tem muitas coisas de teoria do direito, de norma geral do direito e do funcionamento do ordenamento jurídico. Bom, vamos ver como essa lei foi alterada ao longo do tempo, então. Ela foi editada em 1942. Em 1957, a Lei 3238 passou a incluir nesse decreto-lei, que nós agora chamamos de LINDB, a definição de ato jurídico perfeito, a definição de coisa julgada e a definição de direito adquirido. Então, lá em 57, foi na LINDB que se inseriu as definições do que a gente entende por ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Essa lei é muito importante porque a Constituição de 88 protege esses três institutos, não é mesmo? E a própria legislação de direito administrativo se refere a eles. Mas a legislação de direito administrativo não define o que é ato perfeito, o que é coisa julgada, direito adquirido, e para isso a gente tem que ir às normas da LINDB, normas essas que foram incluídas lá em 1957. Em 2010, houve uma nova alteração, mas aí uma alteração de nomenclatura. O nome LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, foi abandonado e passou-se a adotar o nome atual de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, finalmente, em 2018, houve uma alteração bastante impactante para o direito administrativo, porque a Lei 13.655, incluiu vários artigos, aí do artigo 20 a 30, vários artigos que tratam de interpretação e aplicação do direito público, sobretudo do direito administrativo. Em 2019, foi editado também o Decreto 9830, que foi o primeiro decreto a regulamentar essas disposições inseridas na LINDB pela Lei 13.655. Tá bom? Então, esse é o contexto. Nós estamos falando de um decreto-lei lá de 42, que sofreu várias alterações, a principal delas para o direito administrativo ocorreu em 2018, e agora vamos ver um pouquinho de cada um desses artigos inseridos em 2018 aqui, pela sua importância para o direito administrativo. Nesses slides eu coloquei o texto do artigo, que é importante, grifei alguns trechos que me parecem mais complexos e fiz alguns comentários sobre o seu conteúdo. O artigo 20 e 21 tratam de avaliação de impacto. O texto da LINDB é bastante prolixo, ele é bastante confuso. Essa novidade, essa inovação, esse conjunto de artigos adicionais poderia ter sido redigido de maneira mais clara e direta. No entanto, não foi isso que aconteceu. De todo modo, vamos interpretá-lo para tentar encontrar aí o seu ponto de inovação. Veja, o artigo 20 diz que nas esferas administrativa, bem como na controladora e na judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Vejam, o que esse artigo está dizendo é bastante simples. A administração, sempre que age, deve planejar e deve fazer uma avaliação de impactos. O artigo poderia ter dito simplesmente isso. A administração, sempre que decide, não deverá usar conceitos indeterminados, mas
sim, não é, a demonstrar, não é, todas as consequências práticas da sua decisão. Por que isso? Porque muitas vezes a administração age sem planejar, age de maneira aleatória. O administrador público simplesmente joga ali na sua decisão conceitos jurídicos indeterminados, sem fazer uma real avaliação de qual será o impacto prático daquilo que ele está decidindo. Então, o que diz a lei? Olha, o importante não é citar conceitos jurídicos indeterminados na decisão. O importante é dizer e verificar como a decisão administrativa vai impactar a realidade. Então, a LINDB, nesse aspecto, está valorizando o planejamento, ou seja, está valorizando o princípio da eficiência num sentido de efetividade decisional. Para quem quiser saber mais sobre eficiência, eu falei um pouco disso, de eficiência como efetividade decisional, lá na aula de princípios, né, na aula que trata desse princípio constitucional da eficiência. Tá certo? Então vejam, é preciso que ao se decidir, não se usem apenas valores jurídicos abstratos. Essa expressão é um pouco estranha, não é? Valor jurídico abstrato, óbvio, todo valor é abstrato, né? Um pouco redundante, inclusive, mas com essa expressão valor jurídico abstrato, o que o legislador quis dizer é que o administrador não deve ficar utilizando conceitos jurídicos indeterminados, normas vagas, para justificar a sua decisão. Ele precisa mostrar realmente qual é a consequência prática daquela decisão e que o leva a tomá-la, tá bom? Outra coisa, o decreto regulamentar diz muito claramente que essas consequências são aquelas consequências que o administrador público consiga antever, consiga vislumbrar diante do seu contexto. Isso até é importante porque muitas pessoas fizeram críticas a esse termo consequências. Que consequências seriam essas? Né? Que consequências? Seriam as consequências econômicas, seriam as consequências jurídicas, as consequências sociais? Enfim, o texto da LINDB não deixa claro qual é o tipo de consequência. E aí vem o decreto para dizer que consequência é o que o agente público consegue vislumbrar como impacto da decisão diante do seu contexto. Tá bom? O parágrafo único do artigo 20 dispõe o seguinte: a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, processo ou norma, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, a motivação trará análises de necessidade, adequação e de possíveis alternativas. Veja, esse artigo é bem interessante. Na verdade, ele também poderia ter sido escrito ou redigido de maneira muito mais simples, não é? Na motivação deve-se fazer um juízo de razoabilidade. É isso que o legislador quis dizer. A decisão deve vir acompanhada de um juízo de razoabilidade. Por que eu digo isso? Porque a razoabilidade se desdobra em 3 regras: necessidade, não é? Adequação e proporcionalidade de sentido estrito. A adequação indica que aquela medida escolhida deve ser apta para atingir o fim público. A necessidade indica que aquela medida escolhida é a mais branda, é a menos restritiva de direitos fundamentais em relação às medidas adequadas que estão disponíveis para o administrador. E medida proporcional em sentido estrito é aquela que tem mais benefícios que malefícios. Tá certo? Então, na verdade, o parágrafo único simplesmente diz que deve-se fazer uma análise de razoabilidade na decisão e apontar essa análise de razoabilidade na motivação, na explicitação dos motivos, tá bom? E, óbvio, a análise de razoabilidade envolve sempre uma comparação de possíveis alternativas, tá certo? Então, resumindo, o que o parágrafo único está dizendo aqui é preciso trazer um juízo de razoabilidade. Agora, vejam que interessante. De certa maneira, esse parágrafo único ele modifica um pouco a teoria da motivação, porque nós sempre dissemos que a teoria da motivação, né, a motivação, perdão, na prática envolve pressupostos fáticos da decisão e pressupostos jurídicos. Eu arriscaria dizer que com esses dispositivos da LINDB, nós temos que passar a entender a motivação com 3 elementos. A motivação incluiria, como sempre, os pressupostos fáticos da decisão, os pressupostos jurídicos da decisão e agora também um prognóstico, ou seja, uma análise de futuro, uma análise de consequência das decisões. Tá bom? Alguns até autores nomeiam isso como consequencialismo, não é? Valorização do futuro, do resultado final da decisão, não apenas, não é, olhar para o passado, olhar para os fundamentos fáticos daquela decisão. O artigo 21 da LINDB, né, que é o segundo artigo a introduzido, ele também vai nessa mesma linha, mas ele se refere especificamente a decisões de invalidação de atos. Então diz o 21, a decisão que, nas esferas administrativa e também na controladora e judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, né, então não é só a invalidação de ato, também a invalidação de contrato,
ajuste, processo ou norma, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. De novo, o que o legislador está falando é que aquele que toma uma decisão de anulação deve mostrar quais serão as consequências daquela decisão de invalidação. E o parágrafo único diz o seguinte: a decisão que se refere ao caput, a decisão de invalidação, quando for um caso, deve indicar condições para regularização ocorrer de maneira proporcional e equânime, sem prejuízo de interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Vejam, essas palavras, ou melhor, esses adjetivos anormal e excessivo, indicam de novo a preocupação do legislador com uma análise de razoabilidade daquela decisão e dos seus impactos, tá certo? A decisão, mesmo quando de invalidação, deve ser razoável. E outra coisa, eu extrairia desse artigo 21 também uma autorização implícita do ordenamento para que as decisões de anulação tenham efeitos diferidos no tempo. Ou seja, é possível, com base nesse dispositivo, que se module os efeitos da decisão anulatória, que se jogue o efeito da decisão anulatória para o futuro. Isso já é feito, não é? Essa modulação de efeitos da decisão já é feito no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo e em outros casos judiciais. E agora, pelo 21, fica bastante claro que também é possível fazer modulação de efeitos, não é? A partir de uma interpretação do artigo 21 em decisões administrativas de invalidação. Tá bom? Então, a lógica do 21 é a mesma do 20, não é? A lógica é a do planejamento, a da verificação de consequências, da elaboração de decisões que sejam efetivas e, mais que isso, de decisões que sejam razoáveis, que não imponham ônus excessivos, que não imponham ônus anormais aos destinatários. E, para isso, até para evitar esses ônus anormais e excessivos, é plenamente concebível, embora o parágrafo único não fale isso expressamente, mas é plenamente concebível que, por interpretação, se autorize a modulação de efeitos de decisões administrativas com efeito de invalidação de atos, contratos, processos ou normas. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira parte de comentário aí aos artigos da LINDB. Vou fazer ainda algumas outras aulas para comentar todos esses artigos que foram inseridos e espero vocês lá. Um abraço.